agora para falar do final, então vamos para a parte com spoiler. A partir daqui, gente, a partir desse minuto tem spoiler. Então, se você ainda não assistiu os 6 episódios, cara, são episódios grandes, mas são 6, então dá para assistir. Vai lá, assiste, dá um pausa nesse vídeo e depois volta para ver o que eu achei aí e explicar um pouquinho do que tá acontecendo, tá? Vamos lá. Eu tô com um plano de fazer assim um vídeo sobre teorias minhas que eu tinha, eu não falei, mas que eu tinha e se confirmaram, que não se confirmaram. Então, de teorias, eu vou falar para esse próximo vídeo, tá? E aqui eu vou só explicar realmente o que eu consegui entender, porque eu ainda só assisti o episódio uma vez, eu preciso assistir mais para poder entender, porque é muita coisa. O Chris Chibnall, ele dá muita informação pra gente, muita coisa. Primeiro ele fala o que é o Flux, né? Nesse último episódio. O Flux é aquela onda de destruição que está destruindo o universo, tá deixando ele em pedaços, e que apareceu desde o primeiro episódio aí da temporada. Nem a doutora sabia o que era, mas o Carvanista, que era um alienígena de uma raça parecida com cachorros, ele sabia, os Sontarans sabiam, os Judum sabiam, não, os Judum não, desculpa, os Daleks e os Cybermen sabiam. Os Anjos Lamentadores tinham ideia do que é o fluxo, menos a doutora. Então ela teve que ir atrás e nem o Coração da Tardes conseguiu aí impedir essa onda de destruição. Nesse último episódio a gente descobre era uma onda de partículas de antimatéria, muito parecido, me lembrou muito a Crise nas Infinitas Terras da DC. Tanto os quadrinhos, tanto o crossover da CW lá no Arrowverse, que reuniu todo mundo, reuniu Flash, Arqueiro Verde, Supergirl, Superman, todos para poder parar o antimonitor e sua onda de antimatéria. Por quê? Porque a matéria e a antimatéria são opostos, e quando elas entram em contato uma com a outra, elas se destroem. E era isso que o antimonitor queria fazer, destruir todo o multiverso, todas as infinitas terras, com a sua onda de antimatéria, para que só ele pudesse sobreviver. Aqui em Doctor Who Flux é parecido porque o Flux ele é feito parcialmente de antimatéria também, e ele foi destruindo o universo. Algumas coisas sobreviveram, por exemplo, os Daleks, os Cybermen e os Sontarans. A gente vê ali através da Belle, que é uma personagem que está viajando para encontrar o amor da sua vida, que está grávida e que está perdida desse grande amor. Ela fala pra gente, o universo ficou um caos depois do fluxo, tá? Muita coisa está destruída, as pessoas não estão sabendo o que fazer e os setores restantes estão sendo dominados pelos Daleks, pelos Cybermen e pelos Sontarans. Então, como sempre, essas 3 raças aí fazendo o que eles fazem de melhor, se aproveitando da situação ruim para poder expandir os seus impérios. E é muito legal porque você vê uma colisão, você vê realmente essa colisão de universos, assim, de coisas de Doctor Who. Você tem vários alienígenas juntos, você tem confrontos, você tem o Carvanista versus os Sontarans, vê os Daleks versus os Sontarans, Daleks versus Cybermen de novo, que é muito legal, e muita coisa aumentada, muita coisa no lore que a gente tá, assim, pum, explodindo a cabeça. Eu gostei disso, eu gostei essa expansão do universo, é muito legal. Uma coisa que expandiu muito também foi que o fluxo ele era uma tentativa de destruir o universo realmente de uma coisa fora do seu universo. Ou seja, em Doctor Who, finalmente a gente ouviu a palavra multiverso. Igual a gente está ouvindo na DC, na Marvel, principalmente com Homem-Aranha Sem Volta para Casa, porque a divisão, a tão questionada divisão, né, que a doutora fez parte, ela ficava fora do universo, ela é uma instituição. Eu vou deixar para falar da divisão em outro vídeo, tá bom? Mas fiquem atentos aí. Ficava fora do universo, a tentativa deles era de destruir o universo, principalmente porque eles tinham muito medo da doutora. Porque a doutora trazia esperança para o mundo, a doutora fazia as pessoas serem o melhor que elas são, e isso era perigoso aos olhos da divisão. E a divisão era comandada pela Tecteyum. Sim, a mãe da doutora, que nós descobrimos que ela existe lá naquele arco da criança temporal. Arco esse que agora eu vou falar diretamente com o Chris Chibnall. Fecha logo isso, meu amigo. Explica logo o que é essa criança temporal, porque ninguém mais aguenta ficar se perguntando.
quem gosta e quem não gosta, não interessa, tá arrancando os cabelos pra saber o que é isso. Responde, por favor, porque não teve uma resposta. Eu não aguento mais não ter uma resposta. Eu quero logo saber o que é a criança temporal, tá? É verdade, gente, não tão sério assim, mas eu quero muito saber o que é, porque eles vivem falando da criança temporal, que a doutora é a criança temporal, mas o que é ser a criança temporal? Qual que é a origem da doutora, na verdade? Será que é uma coisa que ele vai deixar para outro roteirista responder? Talvez seja, né? Quem sabe a gente tem uma resposta aí com o Russell T. Davies. Não sei se ele vai deixar essa bomba na mão de alguém ou se vai resolver, ou fazer um retcon aí, sei lá. Mas foi muito legal. Outra coisa da colisão de universos é ter a Kate Stewart de volta. A chefe da Unity, filha do nosso querido brigadeiro Lethbridge Stewart, que também fez um cameozinho rapidinho ali. A gente viu um pouquinho da história da Unity, eu gostei demais. Muito legal a gente ter visto isso, e é a colisão mesmo de coisas do universo de Doctor Who. A gente viu que a Unity realmente foi desmembrada em 2017, 2018, que ela não funciona mais por falta de verba, mas que também teve uma pequena conspiração dentro dela, além disso, né? Tem a Grande Serpente, que era um vilão, também conhecido como Prentice, que tinha muita relação com o Vinder, que é um personagem que era o amor da Belle, né, que eu acabei de falar. Ele estava lá, infiltrado na Unity, para conseguir uma aliança ali com os Sontarans e deixar a Terra vulnerável para o ataque dos Sontarans. Se você for escolher um vilão principal, temos principalmente os Sontarans na temporada. Eles vêm lá no primeiro episódio, eles reaparecem, e eles estavam tentando, o seu plano ele reverberou até o último segundo, porque eles sabiam que o fluxo, uma nova onda do fluxo, iria atingir o planeta, o universo inteiro, e ia destruir tudo. O último lugar em que o fluxo ia atingir era no planeta Tempo, com o Templo de Atropos, mas isso eu falo daqui a pouco. Sabendo que esse seria o último lugar da trajetória do fluxo, os Sontarans eles armaram uma armadilha para os Daleks e os Cybermans. Eles jogaram lá, eles atraíram os Daleks e os Cybermans para o planeta Tempo, prometendo refúgio, né? Prometendo refúgio porque tinha lá um escudo as naves Lupari que protegeram a Terra do fluxo, e os Sontarans estavam no controle disso. E aí eles meio que fingiram proteção para os Daleks e para os Cybermans, uma trégua, né? Só que não era verdade. Sontarans, esses três, eles nunca iam concordar em nada, né? Principalmente os Daleks. E aí os Sontarans resolveram traí-los porque quando o fluxo antimatéria se colidisse com matéria suficiente, talvez ela se destruísse, entendeu? Então aí o fluxo pararia. E eles tentariam isso, só que eu não sei, eu fiquei meio assim, porque, cara, os Daleks são gênios, entendeu? Não tô falando dos Cybermans, mas os Daleks caírem numa armadilha dessa, não sei, sabe? Eu não acho que os Daleks cairiam nisso, nem aceitariam trégua, mesmo diante da destruição do universo inteiro. Eu acho que eles chegariam lá e já começariam a fuzilar os Sontarans, porque os Daleks são a raça mais poderosa do mundo. Entre eles, os Cybermans e os Sontarans, eles são os mais fortes, os Daleks. Então não sei se os Daleks realmente cairiam numa armadilha dessa. Mas enfim, deu certo parcialmente até que a doutora reverteu ali. E aí os Sontarans também acabaram sendo destruídos pelo fluxo. E o fluxo foi parado pela doutora antes de atingir o planeta Tempo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse planeta Tempo, porque eu adorei esse conceito da entidade Tempo, da força Tempo, desse alicerce primordial da existência estar preso num planeta, porque sempre existiu uma guerra entre tempo e espaço. E o espaço conseguiu confinar o tempo em um planeta através do Templo de Atropos, que é uma das 3 fiandeiras lá da cultura grega, que elas decidiam, eu não sei se é ela que cortava, eu acho que sim, que cortava a linha da vida da pessoa que iria morrer.
Achei maravilhoso. Elas são criadas. Deu a entender que os Senhores do Tempo criaram aquele planeta realmente para controlar o tempo, porque se ele ficasse sem controle, ele destruiria tudo. E aí os Senhores do Tempo colocaram uma divisão para trabalhar. E aí as Mori, que são uma espécie de entidades ali que controlavam o tempo, que mantinham ele sob controle, estavam ali naquele planeta cuidando disso. E os Ravengers, né, os Devastadores, que são também os principais vilões juntos com os Sontarans, assim, eles queriam libertar o tempo, porque eles queriam que o tempo ganhasse essa guerra entre tempo e espaço. E tanto que no terceiro episódio a gente tem um confronto muito grande e os Ravengers, né, os Devastadores, que são dois irmãos, Swarm e Azuri, eles eram do passado da Doutora, quando a Doutora era a Doutora Fugitiva. Vou fazer outro vídeo sobre a Doutora Fugitiva também, então calma aí. Gente, eu adorei esses vilões. Eles são intimidadores demais. Eles, cara, quando eles chegavam, dava medo. A doutora sentia medo. A gente não sabia. Eles eram muito poderosos. Eu gostei demais disso. Chris Chibnall conseguiu fazer vilões aterrorizantes. Muito bom. E além disso, o planeta Tempo, ele estava lá controlando essa entidade. E se o fluxo destruísse esse planeta, que era o que os devastadores queriam, né? Eles tomaram o controle do fluxo para destruir o planeta Tempo, o Tempo se libertaria e eles fariam uma coisa horrível, que era ver o universo morrendo e morrendo repetidamente. Então, eles eram servos do Tempo. E eu não sei ainda como essa entidade ele se manifestou, o Tempo se manifestou rapidinho ali, depois que ele ficou frustrado por não ter sido liberto. E ele matou os devastadores e deixou a doutora aí. Muito louco. Cara, pior que eu só falei de expansão aqui, eu não falei nem de relações. A doutora, tem uma hora que a doutora se divide em três ali, perfeito. A Jodie tá incrível interpretando, ela tá carismática demais. Meu Deus, eu vou sentir falta dessa doutora, hein? Vou sentir muita falta dela. A Yas tá muito boa, a Yas tomando liderança, sabe? Sendo meio que experiente ali. E o Dan conseguindo experiência. O Dan foi o meu personagem preferido dessa temporada, porque o personagem bem feito desde o começo. Gostei demais. E agora ele tá aí viajando com a doutora e com a Yas, oficialmente, né? Antes ele só tinha sido jogado no meio da confusão. E os outros personagens, né? Os personagens secundários que meio que englobaram, que acrescentaram na trama, foram muito bons também. O Carvanista, etc. Eu adorei. A Belle, o Vinder, é muito legal. A Kate, o retorno da Kate Stewart foi ótimo. Por uma temporada mais assim. A única coisa que faltou foram realmente respostas, porque a doutora tá com um relógio sobre as vidas passadas dela, com as memórias, né? E ela optou por não abrir. Mas eu quero que ela abra logo. Eu não aguento mais, eu quero saber o que aconteceu na vida da doutora. Mas a gente vai ter que esperar, né? Vai ter que esperar porque a regeneração da Jodie tá chegando, né? Até a personificação do tempo falou. Cuidado com as forças que agem contra você, doutora. E o mestre delas. Ou seja, o mestre tá voltando aí para a regeneração final da doutora. É muito parecido, me lembrou muito sobre a profecia das 4 batidas do 10º doutor, quando ele sabia que o tempo dele estava acabando. Bom, foi isso, eu gostei demais. Doctor Who só volta aí no dia 1 de janeiro, primeiro dia do ano, com um especial de ano novo, Eve of the Daleks. Os Daleks voltam mais uma vez, né, para completar sua trilogia aí de especiais de ano novo. Espero que seja uma coisa grandiosa, digna dos Daleks, entendeu? Se eu posso falar uma coisa sobre essa temporada e a era do Chris Chibnall como um todo, é que ele honra muito, sim, a história de Doctor Who. Ele traz de volta coisas que a gente queria ver, como a Kate Stewart, Jack Harkness, os Judoons, os Sontarans. Queria que ele trouxesse os Slitting de volta, ia ser muito legal. Mas eu gosto desse lado do Chris Chibnall. Apesar das histórias deles serem um pouco confusas, eu gosto desse lado dele, gostei dessa temporada como um todo. Bom, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas é porque eu falei realmente sobre a temporada toda. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam aí Doctor Who Flux
e fiquem de olho nos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, galera. Fui!